Hi students, how are you? Como estão? Espero que estejam bem. Hoje na aula de língua inglesa nós vamos falar sobre o there to be. Palavras cognatas e falsas cognatas. Essa aula é da primeira série do ensino médio e eu sou a teacher Josicleia. Welcome. Let's go. Bem-vindos, vamos lá. There to be. As formas there is e there are são usadas em inglês para indicar a existência de algo. A diferença entre there is e there are é que there is é a forma utilizada no singular e there are a forma utilizada no plural. Em português, embora considerado incorreto, é muito comum utilizarmos o verbo ter para expressar essa ideia de existência. A melhor forma de fazer a tradução e compreender o que significa there is e o que significa there are é através do uso dos verbos haver ou existir. Então, nós podemos dizer que esse verbo significa haver no sentido de existir. Por exemplo, se eu digo há alunos aqui, eu diria there are students here, né? E não tem alunos aqui. Há alunos aqui, existe. É esse o sentido do there to be, ok? Vamos enfatizar aqui na forma afirmativa, como que ficaria alguns exemplos. There is a girl in the classroom. Há uma menina na sala de aula. There are two boys in the car. Há dois meninos no carro. Então, atenção que a tradução não é tem, é há. Ok? Assim como todas as outras formas verbais, there is e there are também podem ser flexionadas no que diz respeito ao tipo de frase, ou seja, afirmativa, negativa, interrogativa e ao tempo verbal, porque também existe na forma do presente, passado e futuro. Ok? Nas frases negativas, basta acrescentar o not depois do verbo. Assim como o verbo to be, a gente não fala is not ou isn't, are not, aren't, am not. Também acontece com o there to be, é só colocar o not depois do verbo. There is not a book on the table. Então, não há um livro na mesa. There are not two dogs in the house. Não há dois cachorros naquela casa. Outra forma de dizer as mesmas frases é através do uso da forma contraída, onde is not é igual ao isn't e are not é igual ao aren't. Então, tanto como o verbo to be tem a forma contraída, isn't, aren't, posso usar também no there to be, ok? Exemplos. There isn't a book on the table. Não há um livro em cima da mesa. There aren't two dogs in that house. Não há dois cachorros naquela casa. Observe que a tradução é a mesma. Agora, eu posso dar uma dica para vocês que a forma contraída é a mais usada, principalmente se for na fala, ok? Na forma interrogativa. Nas frases interrogativas, basta inverter a ordem do verbo, ou seja, there is there, e there are there. Do mesmo jeito que o verbo to be, gente, é só inverter. Exemplos. Is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa? Are there two dogs in that house? Há dois cachorros naquela casa? Ok? Tá, exercise part 1. Choose the grammatically correct sentence. Vamos lá, da forma correta, vamos colocar aqui essa forma gramatical. Letra A. There are an old house here. Tá certa essa frase? Letter B. There are 30 students in the classroom. Atenção, se está no singular e plural, se está combinando com o sujeito lá, ó. There are students. Tá certo? Letter C. Is there many tall buildings in your town? Não, é uma pergunta, entonação. Is there many tall buildings in your town? E aí, o is there tá combinando com o substantivo lá? Buildings, tall buildings. Letra D. There is many cars
parked here. Cars e there is. Combina, os dois estão no singular, os dois estão no plural. Letter E. There aren't a dog parking at the apartment. E aí? Resposta correta, letra B. There are 30 students in this classroom. Há 30 alunos nesta sala de aula. Porque o there are aí está considerando o plural e 30 alunos está no plural. Há 30 alunos nesta sala de aula, ok? Number 2. Complete the sentence with the correct form of there is and there are. Então, a forma correta, uma aí vai estar no singular e a outra no plural. Se tiver no singular, eu vou usar o there is. Se tiver no plural, eu vou usar there are. Lembrando que a tradução é a mesma, né? A gente vai dizer há um aluno aqui, há 1000 alunos aqui. Então, continua sendo há, né? H-A e acento. Há. Mas o sujeito da frase vai dizer para você se é singular ou plural. Na letra A, many boys at the party today. Qual o sujeito da frase, teacher? Many boys, muitos garotos. E aí, plural ou singular? There is ou there are? Letter B, one teacher here in front of you. One teacher, uma professora, um professor aqui na sua frente. E aí? Acertou quem disse there are, na letra A, e there is, na letra B. Vamos ler novamente. There are many boys at the party today. There is one teacher here in front of you. Ok? Tá, vamos falar agora dos falsos cognatos, que são palavras de línguas diferentes, que apesar de apresentarem grafias e ou pronúncias semelhantes, possuem significados diferentes. Eles são exatamente o oposto dos cognatos, palavras da mesma raiz e que por isso possuem semelhanças ortográficas e mesmo significado em diferentes idiomas, tá? Vamos entender melhor. Tá, aqui nós temos alguns exemplos de cognatos. Ó, em inglês eu digo accident e em português é acidente. Parecido, né? Comic, cômico. Também parece. Creation, criação. Different, diferente. Economy, economia. Example, exemplo. Future, futuro. Garage, garagem. Important, importante. Minute, minuto. Offensive, ofensivo. Positive, positivo. Television, televisão. Então, os cognatos aí. Bem, vamos ver em frases. Ele está mais calmo atualmente. He's calmer nowadays. Atualmente, em inglês, diz nowadays e não actually. Actually significa na verdade, ok? Cuidado para não se enganar. Atende o telefone, answer the phone. No contexto da frase acima, atende é traduzido por answer. Attend significa assistir, participar, é outra coisa. Vimos o filme sem legenda. We watched the movie without subtitles. Legenda em inglês, subtitles. A palavra legend significa lenda. Meu vizinho trabalha em uma fábrica. Em inglês, my neighbor works in a factory. Fábrica em inglês, factory. E a palavra fabric significa tecido. Então, vamos aprender direitinho para não pensar que é aquela palavra só porque parece, mas não é. Né? Vamos ver alguns exemplos dos falsos cognatos. Parece, mas não é. Fica a dica para vocês conectarem aí. Falsos cognatos. Actually, em inglês, né? Que no significado em português é na verdade. E em português, atualmente. Em inglês, nowadays. Até já colocamos em alguns exemplos. Appointment, compromisso com hora marcada. Apontamento,
note. Ou tomar notas, anotações. Apology, pedido de desculpas. Apologia, eulogy. To assist, ajudar. Assistir, na verdade, uma reunião. To attend, TV, cinema. To what? Então, depende. To attend, assistir, participar. To atender, em português. To answer. Ok? Answer the phone, ao telefone, por exemplo, atender uma ligação. Audience, plateia. E audiência? Court appearance. Balcony, sacada. Balcão, counter. Nada a ver, né? Braces, aparelhos dos dentes, tá? Braços, arms. Cigar, charuto. Cigarro, cigarette. College é a faculdade. O colégio é school. Colégio ou escola. Certo? Vamos ver em frases aqui os falsos cognatos. Do inglês para o português agora. He arrived after lunch. Ele chegou depois do almoço. Olha aí, lunch significa almoço e não lanche, como parece. I attended a meeting today morning. Eu assisti a uma reunião hoje de manhã. Eu assisti, eu participei. Então, attended não está aí como atender. She is at the library. Ela está na biblioteca e não livraria, como parece. Actually, I think you are right. Na verdade, eu acho que você está certo. De novo. Actually, I think you are right. Então, actually significa na verdade e não atualmente. Tá, vamos ver se vocês realmente entenderam aí. Number 1. Read the following passage and answer the question. Eu vou ler aqui o parágrafo para vocês. Enquanto isso, vocês vão observar aqui essa observação. Mark the alternative which contains a false cognate. Qual daí contém um falso cognato, tá? Falso, que parece, mas não é. Vamos lá. Roraima is an interesting mountain located in Guiana Highlands. The peak actually shares the border with Venezuela, Brazil, and Guyana, but the mountain is almost always approached from the Venezuela side. The Brazil and Guyana sides are much more difficult. The mountain's highest point is Maverick Rock, which is on the Venezuela side. E aí, entenderam o parágrafo? Letter A, mountain. Parece com montanha. É um false cognate. Letter B, interesting. Parece com interessante. E aí, será que significa isso mesmo? Letter C, point. Parece com ponto, né? Letter D, actually. Parece com atualmente. Qual dessas aí é um falso cognato? Se você disse actually, acertou. Então, vamos ver aqui. A palavra actually é considerada um falso cognato, pois sua grafia é semelhante à da palavra atualmente. No entanto, actually significa na verdade, que em nada se assemelha ao significado atualmente. Olha aí a explicação para vocês. E bastante usada, gente. Muito usada nos exercícios, nas provas, concursos. Actually, ele sempre cai. Ok? Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem rever essa aula e praticar mais outros exercícios sobre o mesmo assunto, é só acessar a plataforma Eduque. Thank you. Bye, bye.